E uma das perguntas que eu vou... A primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, doutor, todo respeito, eu acho melhor você tratar dessa forma. Não, fique à vontade. Então, para a população de forma geral, a população não tem muita compreensão do direito militar. Verdade. E a população acha que, para muita gente da mídia, que o policial militar ele é beneficiado sendo julgado pela justiça militar, que lá a justiça militar é mais benevolente com o policial militar. Eu gostaria muito que o senhor explicasse a diferença e explicasse para o grande público, convidados, para os nossos ouvintes aí, a diferença da justiça militar. Doutor Edio, Ivo Morgante, se me permitirem, eu faço um preâmbulo primeiro. Claro. Veja, o direito militar é o direito mais antigo no Brasil. É o direito mais antigo no Brasil, né? Ele chegou aqui com a família real em 1808. Então nós temos 213 anos de oficialização do direito militar e da justiça militar no Brasil. Depois vem júri, depois vem justiça comum, depois vem justiça trabalhista, depois vem justiça eleitoral. Então, uma primeira concepção para a gente afastar os preconceitos é que a justiça militar é muito antiga. O direito militar é muito antigo, né? E aí, você fazendo essa colocação, nós vamos chegar na sua pergunta, né? Essa justiça cuida o quê? Dos desvios de conduta dos militares. E você tem que ter uma justiça especializada, por quê? Porque ela vai saber exatamente quando houve o desvio de conduta. E o militar, ele tem que ser altamente controlado. Vou dar um pequeno exemplo aqui. O militar vai trabalhar, né, no dia a dia, todas as pessoas sabem o que a polícia faz, protegendo o cidadão. O policial está armado, porque aquele é o instrumento de trabalho dele. E naquela arma ele tem munições suficientes para, pelo menos, dar vazão a uma primeira emergência, né? Depois vem o apoio, etc. Então, se ele consumir uma munição do seu armamento, da sua pistola, da sua carabina, enfim, ele vai ter que prestar conta disso, aonde foi consumido e em que situação. Ele vai ter que justificar isso aí. Então, veja, isso é próprio da caserna, dos regulamentos disciplinares. Isso é o comandante que cuida disso. Ele vai designar onde o militar vai atuar, né? Hora tal, vai fazer ponto de estacionamento, vai ficar vigilante a isso, dentro de um estudo prévio feito pela oficialidade no quartel. Então, tudo é muito organizado. Agora, se os mecanismos internos da caserna falharem, essa questão é levada à justiça militar. E a justiça militar, ela não pode ser, como poucas pessoas que não conhecem, nunca viram, ouviram dizer, vamos dizer, condescendente com desvios de conduta. Por quê? Veja, o próprio sistema já afasta essa possibilidade. As questões, quando chegam na justiça militar, é que os regulamentos disciplinares não conseguiram resolver. Então, aquela coisa é grave, aquela questão é grave, aquela conduta é grave. Ela vai para a justiça militar. A justiça militar, na sua Constituição, ela é formada por um juiz de direito, que é aquele que presta concurso, normalmente é um civil, normal, como na justiça comum, mas o juiz de direito, ele vai atuar com juízes militares. Então, veja, por que justiça militar? Porque exatamente a justiça militar tem juízes militares. Então, a instituição do juiz militar é que faz a diferença. Então, quem vai apreciar aquela conduta do militar, né, que chegou ao tal, são 4 juízes militares e um juiz de direito. E, naturalmente, ela vai ser rigorosa. Por quê? Porque é o superior que examina, que aprecia a conduta do subordinado. E veja, o professor, ao examinar a conduta do aluno, ele sabe onde ele errou. Mas, ao lado dos militares, está o juiz de direito. Então, a legislação militar, o Código Penal Militar, é extremamente rigoroso. O código, a lei. Obviamente que a justiça vai ter a ferramenta de aplicação, aplicar a lei ao caso concreto, que é um código rigoroso. Mas os juízes são hierarquicamente superiores aos réus. Então, nós temos que afastar essa afirmação de que a justiça militar é benevolente. Ela não é benevolente nem na sua estrutura, não é compatível, e muito menos com a legislação.